Então, gente, vamos conversar um pouquinho então sobre Giordano Bruno, né? Rapidamente, eu vou colocar aqui para vocês a biografia dele, mas eu não quero me estender na biografia, eu quero trabalhar realmente quais eram as ideias do filósofo. Giordano Bruno nasceu em Nola, Reino de Nápoles, em 1548 e morreu em Roma, no Campo de Fiori, em 17 de fevereiro de 1600. Ele foi um teólogo, filósofo, escritor e frade dominicano italiano, condenado à morte na fogueira pela Inquisição Romana ao defender erros teológicos. É também referido como Bruno de Nola ou Nolano. Então, assim, o contexto geral sobre quem foi e em que momento viveu Giordano Bruno. Agora, qual que é o interessante? Quando se fala em Giordano Bruno, normalmente as pessoas tendem a colocar os clichês mais conhecidos sobre a figura dele, né? Então, que ele acreditava que haviam outros planetas, outras galáxias e sóis, que o nosso planeta Terra não era o único mundo existente, que existem múltiplos mundos, ou seja, múltiplos sóis, com planetas girando em torno desses sóis, e cada estrela do céu seria um mini universo como o nosso, né? Então ele acreditava na pluralidade cósmica. Isso é o que é sempre falado, sempre que você ouvir falar em Giordano Bruno assim meio por cima, é a ideia de que ele foi o primeiro a crer em outros planetas, em outros sóis, né? E que o planeta Terra não era o centro do universo, ou seja, já seguindo as ideias de Copérnico, com a ideia do heliocentrismo em contraposição com a ideia do geocentrismo, né? Mas a grande questão do Giordano Bruno nem é essa. Apesar disso daí ser realmente um marco, né, para a ciência moderna, né, e para as primeiras teorizações acerca do universo como uma pluralidade mesmo de sóis e planetas, e o heliocentrismo, ou seja, a Terra gira em torno do Sol, assim como outros planetas girariam em torno de outros sóis. Ou seja, para a evolução da astronomia e da ciência moderna, esse é o ponto. Agora, na minha opinião, a questão de Giordano Bruno, a mais importante é a questão hermética de fato, né? Giordano Bruno foi um hermetista do Renascimento, ou seja, de 1500 a 1600 e pouco ali. Ele viveu nessa época onde justamente estava ali ressurgindo todo o estudo acerca dos grimórios medievais, acerca dos livros, como por exemplo o Corpus Hermeticum, que foi escrito no primeiro século da era cristã e que guarda todo o segredo da chave dos grandes ocultistas, né? O segredo hermético em si, né? Ele está contido no Corpus Hermético, essa coletânea de livros antiquíssimos que foram encontrados no primeiro século da era cristã. Eles ficaram adormecidos durante toda a era medieval e no Renascimento começam a ser retomados, e Giordano Bruno é um dos mais interessados pelo estudo do hermetismo. Aqui é que a gente começa a fazer uma distinção entre a prática de magia comum e o hermetismo. O que eu quero dizer com prática de magia comum? Eu estou usando esse termo, não sei, não conheço um termo técnico para designar esse tipo de magia. Mas é a magia comum, ou seja, quando você, através de uma ritualística, de uma escola de iniciação à magia, que pode ser qualquer tipo, você vai, já na entrada, a partir do momento que você vai começar a subir nos graus dessa ordem, você já vai ser dado a ti um guia pessoal, uma entidade, né? Você lida com as entidades. Esse tipo de magia, de prática de magia, lida o tempo todo com a ideia das entidades, ou seja, existem mestres, existem entidades extradimensionais ou mestres ascensionados que vão guiar você na ascensão pelo caminho da magia até você alcançar a iluminação suprema, o conhecimento final. E para isso, então, você tem que se doar, você tem que ser o espelho do seu mestre, como dizem muitos magistas por aí, né? Você respira o ar do seu mestre, você vai viver para as entidades e elas vão te dar conhecimento sobre a estrutura do mundo, sobre o funcionamento das coisas, conhecimento sobre todo o universo espiritual, toda a hierarquia das entidades. Eles vão te dar poderes como invisibilidade, poder de telecinese, telepatia, previsão de futuro, uma série de poderes, vamos dizer assim, que os magistas acabam desenvolvendo no momento em que são ofertados essas condições, né, essa arte pelas próprias entidades. Então é uma espécie de troca que é feito
com entidades superiores, consideradas mestres, né? E para atingir conhecimentos dessas entidades são necessários rituais cada vez mais complexos, sacrifícios de animais, depende das vertentes, etc. e tal, mas todas elas giram em torno disso, em torno de você entrar nessa jornada no qual você vai sendo guiado por essas entidades extradimensionais que eu muitas vezes creio sejam daimons, sejam demônios que podem estar direcionando as pessoas para caminhos não muito interessantes. Então eu, por exemplo, eu acho meio complicado a prática de magia, desse tipo de magia. Agora estamos falando aqui de hermetismo, ou seja, o hermetismo não trabalha com demônios, não trabalha com acesso a entidades, não trabalha com nenhum tipo de ritualística cerimonial, vamos dizer assim, liturgias, como em sociedades secretas, como em igrejas ou templos, como por exemplo ordens como de Anton LaVey, etc. e tal, onde existem altares, existem toda uma liturgia com símbolos, com objetos, né? Ou seja, ritualística, como dentro de uma loja maçônica, por exemplo, né? Isso não é hermetismo, isso daí é o que eu estou falando, é magia de símbolos, de representações e de acesso a entidades para você ascender nos graus de conhecimento. Essa é uma via. Agora, o hermetismo ele é simples e puramente a compreensão do todo do universo, Deus e do homem. A gente tem visto isso no vídeo do rapaz do Bruno Borges, na série dos grandes ocultistas que eu tenho aqui no canal, nos vídeos sobre geometria sagrada, nos vídeos sobre filosofia. Todos eles a gente vê a mesma coisa. O ser humano é dotado disso que é o intelecto, que é a consciência. Nós temos consciência do próprio universo e de nós mesmos. E vem a pergunta de onde isso tudo veio. Creem a maioria dos filósofos, inclusive o próprio Giordano Bruno. Qual é a ideia do Giordano Bruno? Ele tem um livro chamado A Causa, o Princípio e o Uno. É um livro, por exemplo, onde ele esboça muitas das filosofias de Aristóteles, né? Ou seja, a ideia da causa primeira, a ideia de que existe uma causa não causada. Existe um princípio que gerou a todas as coisas que existem no universo, mas esse princípio não veio de um princípio anterior. Ele é o princípio, ele é o ato em si. Aristóteles chama essa causa primeira de ato puro. Ou seja, Deus ele é ato puro, ele é a própria consciência universal. A ideia de que Deus criou o mundo através de uma série de complexidades que podem ser vistas através da árvore da vida, ou seja, a Cabala judaica, por exemplo, onde você compreende como que a força, a luz ou o fluido cósmico, né, ele vai criando densidade, passando através das zefirotes, criando densidade até chegar ao nível material, ao nível físico, né? Ou seja, alquimia, a transmutação da matéria, né? Como que ela vai de graus mais suaves até graus mais densos na fisicalidade. Então a gente tem, Deus não fez assim, o mundo se deu assim, existe todo um processo de criação no qual você vai das esferas mais puras, ou seja, do próprio ato, a matéria ao passivo, né? Então Deus é a atividade, é o ativo, e a matéria é o passivo. São elementos básicos da alquimia, né? Ou seja, que é um dos suportes básicos, um dos pressupostos básicos do hermetismo, que são os 4 pilares do hermetismo. Geometria sagrada, alquimia, magia e numerologia ou cabala. São elementos básicos que são estudados no hermetismo. Então, a geometria sagrada, ou seja, existe uma forma universal, existe uma matriz para o universo. O universo se dá dentro de um padrão que a gente pode também traduzir na aritmética como proporção áurea, né? Existe uma fórmula, um número. Deus criou o universo através de uma fórmula, que na geometria sagrada é o Metatron cubo, é a geometria sagrada em si, é esse formato universal perfeito que dá condição ao mundo físico. Isso daí a gente vê que quando a gente aplica a geometria na fisicalidade, nós temos um mundo ao nosso redor e ele está o tempo todo em transmutação. Então a gente vê que uma coisa se transforma numa próxima. Você tem, já dei esse exemplo outras vezes, né? Um punhado de cinza surgiu do nada? Não, veio de um papel que foi queimado. Esse papel surgiu do nada? Não, veio de uma árvore. Essa árvore surgiu do nada? Não, veio de uma semente. Essa semente surgiu do nada para a existência, né? Veio do nada à existência? Não,
veio de uma coisa anterior, que foi uma árvore anterior a essa semente. E assim por diante, todos os seres estão num processo de transmutação. A natureza se transforma o tempo todo, como diz Heráclito e muitos pré-socráticos, né? A natureza se transforma, ou seja, uma coisa gera uma próxima que gera uma outra. Você tem ato e potência, ou essência, quer dizer, ação e reação, ou causa e efeito. Só que se você vai voltando nesse processo de transmutação da matéria, você chega num ponto inicial que é a causa primeira do Aristóteles, título de um dos livros de Giordano Bruno, A Causa, o Princípio e o Uno, Deus, né? Por isso que eu falei no outro vídeo que não há hermetismo ateu. Não há. Você pode ser mais panteísta, como era o Giordano Bruno, e acreditar que Deus é o próprio universo. Ele acreditava nisso, Giordano, né? Que o universo é infinito porque Deus é infinito. Deus não poderia ter criado algo finito se ele próprio é infinito. Então, para o Giordano, Deus é infinito, o universo, por isso, também é infinito. Existem infinitos mundos onde Deus é glorificado infinitamente. Então, o Giordano Bruno ele basicamente sintetizou muitas das filosofias que já haviam sendo feitas na Idade Média. Ele mescla um pouco de Agostinho por causa do platonismo, ele mescla um pouco de Santo Tomás de Aquino com as questões de Aristóteles, e ele traz isso tudo misturado com o corpus hermeticum, que é a tese básica do hermetismo, né? Ou seja, que na verdade a gente viu, assista a série Os Segredos Grandes Ocultistas Revelados, que você vai compreender do que estamos falando, o que é o hermetismo e o que era que Giordano Bruno tentava compreender. Tentava compreender ele basicamente o que nós estamos vendo desde o início, que é a própria realidade em si, né? É a busca, vamos supor, usando uma analogia do filme Matrix, onde Neo tenta compreender a própria realidade que ele está em volta, tá entendendo? Você sair da Matrix, vamos dizer assim, você compreender de fato a estrutura do universo em que você vive, seja se for uma ilusão ou não, mas você compreender de forma mais precisa a própria estrutura do universo, que significa também a sua criação, né, e seu agente criador. Então, é o estudo do todo, não só do universo, porque o universo é a criação, mas é o estudo do universo, do seu criador e do homem que está no meio disso tudo, não se sabe por que, criado por Deus também, dotado do intelecto e da consciência, capaz de contemplar a criação e o próprio Criador. Então, é isso que se trata, Giordano Bruno. Foi realmente um filósofo, um teólogo, um ocultista a nível do hermético, não a nível do demoníaco ou de outras práticas da iniciação à magia, né? Mas ele era realmente um estudioso da própria estrutura do universo, do seu porquê, do seu motivo, a sua compreensão total, né? É a grande vontade que muitas pessoas têm, né? De alcançar a revelação final, ou seja, a resposta final do porquê que tudo isso existe, porquê que tudo está aí, porquê que nós estamos aqui agora, um olhando para o outro neste computador e buscando respostas, né? O todo da coisa. É disso que se trata o hermetismo. Então tem pessoas que vão a fundo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. É o vídeo sobre o Giordano Bruno, né? Um pouco da filosofia dele, um pouco mais além do que essa ideia só de que ele acreditava em outros planetas, ele acreditava em outras vidas em outros planetas, sóis e outras galáxias. Isso daí já é sabido. Agora, o importante é compreender a esfera do hermético, porque é isso que ele era, um hermetista, um estudioso da filosofia grega, um estudioso da teologia medieval, ou seja, dos neoplatônicos, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, estudou provavelmente os pré-socráticos como Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Demócrito, que eu sei que ele estudou, um estudioso de Platão e Aristóteles, basicamente, e agregando isso o corpus hermético, que na verdade é uma tradução da filosofia grega em si, né? Então é isso que ele foi, um grande intelectual do Renascimento. Compartilhem, curtam o vídeo, o canal, inscrevam-se e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço.